Interessante essa análise, Josias. E a gente estava vendo, coloca de novo para a gente só esse gráfico. Vocês dois falaram sobre as rejeições, só para que a gente mostrar aqui para nossa audiência os dados que foram divulgados há pouco pela Quest das rejeições. É impressionante, né? A gente vê aí em vermelho são as rejeições, quer dizer, a rejeição é muito maior do que qualquer aprovação, né, por parte dos brasileiros. E é muito triste ver isso, né? Aí a gente vê aqui como o grande líder de rejeição o próprio Fernando Haddad. 56%. Conhece e não votaria. Conhece e não votaria. 56% de rejeição a Fernando Haddad. Em segundo lugar aparece Eduardo Bolsonaro. E é curioso que o Eduardo Bolsonaro aparece com maior rejeição até do que o próprio pai. Que tem 53% de rejeição. Não impressiona isso, ô Thales? Como é que você vê aí, primeiro, essa rejeição do Haddad, né, a maior rejeição de todos? Ele supera a rejeição do Eduardo Bolsonaro. Tá desligado o Nos som, tá? últimos Agora tempos, abriu. Voltou. o Haddad tem sofrido nos últimos tempos um verdadeiro ataque especulativo do mercado, da mídia, de todo mundo. Então, eu acho natural que ele tenha uma rejeição grande neste momento, mas se a economia for bem, ele tende a diminuir bastante essa rejeição, assim como o Lula tende a diminuir, tem tempo para isso. É curioso que se você, tanto o Lula como o Bolsonaro, o Bolsonaro está inelegível, completamente inelegível. E há uma hipótese de o Lula não querer ser candidato à reeleição. Então você teria como uma possível disputa o Haddad e o Eduardo Bolsonaro. Seria interessante essa disputa Haddad versus Eduardo Bolsonaro. Você teria um candidato da lógica das coisas, da lógica da economia, da lógica da política, um candidato da lógica e um candidato do bolsonarismo, do ilógico, do irrazoável. Seria uma luta interessante numa eventual eleição presidencial de 2026. De qualquer maneira, os dois estão empatados, na margem de erro, empatados em relação sobre rejeição. Rejeição é o ponto agora. Cabe ao Lula diminuir a rejeição dele. O Bolsonaro não creio que tenha espaço para diminuir a rejeição, talvez para aumentar se for condenado. E condenados, o eleitorado, uma parte do eleitorado tenta dizer, peraí, se está condenado, eu não voto nele. Não votaria de forma alguma nele. Então, a tendência é que o Bolsonaro ainda possa aumentar a rejeição. O Lula tem chances de diminuir se o governo for bem. O Haddad também tem chances de diminuir a rejeição se conseguir que a economia vá bem, até nesses últimos 2 anos. E o Eduardo Bolsonaro também tem chances na medida em que ele é muito ligado ao Trump. E essa ligação com o Trump pode trazer dissabores, mas também pode trazer bônus eleitorais. Tudo depende também do desenrolar do Trump na política internacional e em relação ao Brasil. Se o Trump massacrar muito o Brasil, eu acho que estar ligado a ele não é boa coisa para o Eduardo Bolsonaro. Ô Josias, e você, hein? Quando a gente olha aí essa lista das rejeições, né? O Haddad liderando a rejeição, ele tem mais rejeição do que o Eduardo Bolsonaro, que é o segundo na lista. E o Eduardo Bolsonaro tem mais rejeição do que o próprio pai. O que te chamou a atenção na lista de rejeição? Como que o eleitor brasileiro vê os personagens que estão aí na vitrine? A Quest testou 12 nomes, não é? Fez uma lista de 12 nomes e fez um teste de rejeição. Impressiona muito que o Fernando Haddad tenha sido acomodado no topo desse ranking dos mais rejeitados, né? Com 56% dizem que jamais votariam nele, né? E nos 2 primeiros anos de governo, o Haddad desenvolveu uma estratégia a estratégia de enfrentamento do problema do déficit fiscal foi baseada na arrecadação. O ministro, nos 2 primeiros anos, aumentou efetivamente a arrecadação do governo e ele, ao mesmo tempo que conseguiu
arrancar do Congresso Nacional autorização para taxar fundos exclusivos de famílias de milionários, ele também teve o nome associado à taxação das blusinhas dos sites chineses, né? Que são portais frequentados por brasileiros humildes, né? E enxergavam ali a possibilidade de comprar produtos que nas lojas eram mais caros, né? E houve também uma taxação dessas blusinhas. E grudou no Fernando Haddad essa pecha de taxador, né? E isso se reflete na rejeição. A rejeição do Haddad, evidentemente isso pode mudar nos próximos 2 anos, mas é um problema para o Lula, porque o Lula, nas últimas semanas, inclusive na primeira reunião ministerial do ano, ele deixou entreaberta a porta da saída pela lateral, de não disputar a eleição. Ele disse, olha, imprevistos podem acontecer, disse que não sabe como estará a sua saúde lá em 2026, e ele deixou entreaberta essa porta para sair da disputa, para não concorrer a um 4º mandato. E 11 até diria, 11 em cada 10 petistas avaliam que a primeira opção do Lula, caso não dispute, seria o Fernando Haddad. E essa taxa de rejeição mostra que o presidente teria dificuldades para emplacar o Haddad como uma alternativa presidencial, né? Ele nem aparece na pesquisa espontânea, quando os pesquisadores não mostram nome nenhum e perguntam, olha, em quem você votaria? O Haddad não é nem mencionado. O Lula aparece nessa espontânea com 9%, empatado com o Bolsonaro, que está inelegível, né? Aparece o Bolsonaro também com 9%, e o Gustavo Lima com 1%. Os outros são ali residuais as menções, né? E o Haddad está o lote dos residuais. Então impressiona que ele esteja no topo, né? Está muito próximo do Eduardo Bolsonaro. O Haddad é rejeitado por 56%, o Eduardo Bolsonaro 55%, o próprio Bolsonaro 53% e o Lula 49%. E aí vem lá o Gustavo Lima, também tem uma taxa de rejeição muito alta, né? E o Tarcísio, o Ratinho Júnior e o Romeu Zema, que ninguém sabe se serão candidatos, né? Está lá o Tarcísio e o Ratinho com 32% de rejeição, que é relativamente baixa, né? Mas também é uma pessoa menos conhecida. Esses governadores, o Tarcísio, o Ratinho, o Romeu Zema, o Ronaldo Caiado, esses são menos conhecidos ainda do que o Tarcísio, né? O Ratinho, o Zema e o Caiado. O Ratinho e o Zema têm uma taxa de rejeição de 23%, o Caiado 21%, mas eles são pouco conhecidos fora dos seus estados, né? Então é muito impressionante. Essa taxa de rejeição do Fernando Haddad mostra, primeiro, que grudou no ministro a pecha de taxador. Segundo, o Lula terá dificuldades para emplacá-lo, a menos que essa taxa se reduza nos próximos 2 anos. O Lula teria dificuldades para emplacar o Haddad como uma alternativa ao seu próprio nome, né? Caso ele decida não concorrer em 2026. E o Haddad também, diante dessa evidência exposta na pesquisa, ele precisa trabalhar a própria imagem, né? Porque tem muita fake news, muita mentira vinculada ao nome do ministro, e há aqui aquela pretensão da Receita Federal de monitorar os investimentos ou os gastos dos brasileiros, incluindo o PIX, né? Que houve aquela campanha de rede social que evidentemente prejudicou também a imagem do ministro, né? E o governo teve que, inclusive, recuar, levou uma surra nas redes sociais e recuou. Isso também deve pesar para essa rejeição do ministro aqui, a surra do PIX. Você falou sobre a pesquisa espontânea, deixa eu só mostrar aqui, quando se pergunta, né, em quem você vai votar para presidente no próximo ano e não aparece nenhum nome e as pessoas falam que vem na cabeça. E chama a atenção o nome do Gustavo Lima aparecer, de outros não, nem o Tarcísio não aparece, só aparece Lula e Bolsonaro empatados com 9%. Né, 78% disseram que não sabiam, e é esse o número que vale, na verdade, né? 78% dos entrevistados disseram, não sei, né? Mas 9% fala Lula, 9% Bolsonaro, 1% Gustavo Lima. O nome do Gustavo Lima aparece porque teve uma grande publicidade, vamos colocar assim, pelas redes sociais. O nome de Gustavo Lima, muito disso também impulsionado aí pelo próprio Pablo Marçal. Ô Thales, você acha que é viável uma candidatura de Gustavo Lima? Acha que pode vir isso?
o fato de esse nome estar sendo testado numa pesquisa como a Quest mostra que isso realmente tem algum sentido? Isso vai adiante ou não? Olha, poder pode. Não é uma candidatura que a gente espere muito desenvolvimento, até pelas dificuldades políticas que ela tem. Ele é um candidato, primeiro, que vai sofrer muita oposição, imagino, do próprio Bolsonaro. Você veja que com o filho no páreo, o Bolsonaro vai tentar descartar o Gustavo Lima de todo jeito, até porque o Gustavo Lima é ligado ao governador de Goiás, o Caiado, que também quer ser candidato. Então ele tem problemas com o Bolsonaro, com problemas no campo dele, com o Bolsonaro e com o Caiado, com o Ronaldo Caiado, que vão trabalhar contra. Agora, por outro lado, o bolsonarismo está se mostrando cada vez mais independente do Bolsonaro. Isso é que tem sido mostrado. O desempenho do Pablo Marçal na eleição de São Paulo mostrou isso, que há uma parcela do bolsonarismo que não está muito alinhada com o Bolsonaro, com as determinações do Bolsonaro. Inclusive, a eleição do presidente da Câmara, o Bolsonaro apoiou o Hugo Mota e disse que uma parte do Bolsonaro, dos votos do Partido Novo, foram os bolsonaristas que se rebelaram e que votaram no candidato do Partido Novo. Então, é pouco provável que o Gustavo Lima, embora seja um nome que tenha apoio, tenha a simpatia do seu público, sobretudo do seu público como cantor, é pouco provável que ele dispare nas pesquisas, creio eu. Gustavo Lima é um nome viável para 2026? Acredita que a direita e a extrema-direita aposte num nome como o dele? Infelizmente, nós estamos diante dessa conjuntura, né, Fabiola? E o que mostra essa pesquisa deixa escancarado esse cenário, né? Hoje há um descrédito em relação ao sistema político brasileiro, né? O eleitor tende a enxergar os políticos no Brasil, a dividir os políticos em dois grupos, são os culpados e os cúmplices. Poucos enxergam inocentes na conjuntura. E o eleitorado, diante desse cenário, também se divide em duas alas, há os pessimistas e os desesperados. E a primeira banda aí, os pessimistas, estão ali naqueles 78% que estão sem candidato. Se você não oferece uma lista, diz, não tem candidato. Ou seja, ninguém entusiasma verdadeiramente, né? E o segundo bloco, esses que declaram alguma preferência, inclui esse lote de eleitores que vão de Gustavo Lima, de Eduardo Bolsonaro, né? É uma turma que sonha com a bagunça, né? E esse descrédito do sistema político, ele é tão devastador que a liberdade democrática produz uma fúria de imbecis. É gente que compreende a democracia como um regime em que o sujeito tem ampla e restrita liberdade para exercitar sua capacidade de fazer besteira por conta própria. E aí ficam trocando ofensas nas redes sociais, pregando a volta de militares, apostando na redenção, na anistia de gente que foi pilhada quebrando as sedes dos três poderes. E temos esses nomes. Qual é o projeto de país que está embutido na candidatura do Gustavo Lima? Que projeto de país oferece o Eduardo Bolsonaro? Então, infelizmente, estamos diante dessa conjuntura, né? Evidentemente, hoje a direita está muito pulverizada e é provável que em algum momento essas opções se afunilem, né? Se o Eduardo Bolsonaro entra no jogo, empurrado pelo pai, o Tarcísio de Freitas não entrará. Se o pai, por outro lado, resolve apoiar o Tarcísio de Freitas, o Eduardo Bolsonaro não entrará. O Pablo Marçal pode ser retirado. Pablo Marçal, veja, em situação de empate técnico aí. Esses personagens todos, o Eduardo Bolsonaro, o Gustavo Lima, o Pablo Marçal, eles estão ali
encostados no Tarcísio de Freitas, situação de empate técnico mesmo, né? No segundo turno, eles têm o mesmo percentual. Varia o percentual do Lula, mas eles têm o mesmo percentual. Então, estamos diante desse quadro. Pode sim, Fabiola, um desses nomes pode vingar como alternativa da direita. Agora, o que se pergunta, ou a pergunta que as pessoas deveriam fazer hoje, é menos quem serão os candidatos e mais convém formular mesmo essa pergunta. Como será governado o Brasil a partir de 2026? Que projeto de país teremos todos, não é? Então, juntando-se aí esse descaso, né, de pessoas que estão optando por alternativas ou pretensas alternativas que não representam projeto nenhum, né? E entre o desespero e o pessimismo, as pessoas precisam se fazer essa pergunta, começar a formular essa indagação. Como será governado o país a partir de 2026? Não quem serão os candidatos. É preciso que as pessoas olhem para o candidato da sua preferência e consigam identificar por trás dele um projeto qualquer de nação, um projeto qualquer de país, mas, infelizmente, insisto, na conjuntura atual, não são negligenciáveis as chances de que tenhamos uma disputa do Lula, que hoje é o candidato mais bem posto, com toda a precariedade que a pesquisa mostrou da imagem do governo dele e dele próprio. Ele é o candidato mais bem posto da esquerda e a opção da direita. Hoje, não é negligenciável a hipótese de que à direita se apresente um nome desses aí, qualquer um desses aí que, tirando o Tarcísio de Freitas, que você pode pelo menos comparar ou avaliar um governo, que é o governo de São Paulo, né? O que fez o Tarcísio de Freitas na educação, na segurança pública, o que fez ele para se diferenciar do negacionismo do Bolsonaro nas áreas todas, ciência, segurança. Então, o Tarcísio tem lá uma obra que você pode avaliar positiva ou negativamente. Afora ele, os outros não têm o que demonstrar, não têm o que exibir. Ou o que tem, o Eduardo Bolsonaro tem o que exibir. O desempenho legislativo dele, que, a meu juízo, não o credencia para disputar a presidência da República, né? Mas estamos diante desse cenário precário em que esses nomes desqualificados podem se qualificar para disputar a presidência da República do Brasil. Muito interessante ver a repercussão